Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui de novo mais uma vez com vocês. É isso aí, pessoal chegando. Hélio, boa noite. Ellen, Vanessa, tudo bom? Muito bom, pessoal chegando agora. A gente vai falar de transformação digital, assunto importante hoje, hein? Assunto importante. Tita, tudo bem? Boa noite. E aí, Vanessa? Todo mundo chegando. Timothy, né? Vocês estão me ouvindo bem, pessoal? Estão me ouvindo bem? Boa noite, Hélio. Boa noite. Que bom aqui, pessoal. Estão me ouvindo bem? Enquanto a gente vai aqui aguardando a chegada da convidada, já a gente vai começar nosso papo sobre transformação digital. Olha só, meu amigo Luciano, que bom. Vamos conversar sobre transformação digital. Afinal de contas, é super importante a gente entender tudo que está acontecendo com esse mundo, né? Essa mudança que a gente está tendo no comportamento das pessoas, no comportamento dos nossos negócios, no comportamento da nossa carreira, essa aceleração digital que está sendo muito importante em todos os negócios. E a gente vai conversar hoje com a Sandra Turk. Daqui a pouco ela está aí e a gente começa a se conectar com ela. E a Sandra, vamos ver se está tudo funcionando bem aí, pessoal. Já estamos conectados. Esperando aqui a Sandra entrar. Enquanto a gente está aguardando... Tá tudo funcionando aí, pessoal? Tá conectado? Internet. Então, tá tudo bem aí? A gente tá funcionando? Bom, beleza, tá bom. Agora sim. Bom, legal, pessoal. Então, enquanto a gente está aguardando a Sandra chegar aqui, eu só queria comentar que a gente tem algumas possibilidades, alguns conteúdos que eu tenho disponibilizado no Instagram, na verdade no link do Instagram, tudo que está rolando em termos de informação no mercado. Eu tenho recebido muito insight, muitas pesquisas, e eu tenho colocado num grupo do Telegram que eu chamei de Negócios do Entretenimento. Então lá no Telegram, quem quiser entrar direto, Negócio do Entretenimento, vai lá, entra no grupo, tem um monte de pesquisas, um monte de informações, de muitas, inclusive empresas de auditoria que estão avaliando o que está acontecendo no mercado, e tudo isso está funcionando muito bem. Eu tenho recebido bastante informação, eu acredito que sirva bastante para todos os tipos de negócio. Então fiquem à vontade, e quem quiser o link direto, entra lá no Instagram, tem o link na bio, clica lá, vai ter várias coisas, vai estar escrito curso do grupo do Telegram. Clica lá, já tem informação. E também todas as lives que estão rolando aqui, eu tenho disponibilizado no meu YouTube. Então quem quiser assistir as lives que estão rolando, elas estão lá no YouTube disponibilizadas para vocês poderem assistir de novo e tudo mais. Vamos ver aqui se a... Oi, Carol. Carol chegando aqui. Lucas, Dani. Legal. Pedro. Lucas. Legal, Carol. Ana. Obrigado, pessoal, por estar aqui participando, hein? Muito legal. Só um minutinho aqui. Tentando achar aqui a Sandra. A Sandra não entrou ainda aqui. Sandra. Não tá por aqui ainda não. Já a gente tá com ela aqui e a gente vai começar a falar sobre essa questão toda das transformações digitais. No paralelo, enquanto ela tá chegando aqui, acho que uma coisa bastante importante para comentar com vocês, aí a Sandra aqui, é que vocês, não sei se vocês estão sabendo, mas amanhã vai ter um negócio muito bacana no mercado, né? Que vai falar sobre meditação. Vai ser a maior meditação do mundo.
feita pelo Chopra. Então, amanhã, às 2 horas da tarde, entra no Instagram do Deepak Chopra e vocês podem fazer a maior meditação do mundo. Oi, Sandra. Oi, tudo bem? Tudo, e você? Tudo bom. Eu tava entrando aí, desculpa a demorinha. Imagina, imagina, tá E aí, ótimo. como estão as Prazer estar aqui com coisas? você. Prazer, obrigada aí pelo convite. Imagina, para mim é uma satisfação, principalmente nesse momento que a gente está agora, né? Que a gente agora é só no digital, mas Nossa, ele é um momento que a gente está, enfim, aprendendo, refletindo, vendo o que está acontecendo, e todo mundo de casa, né? Que agora é o pois momento é. da gente ficar aqui de casa, planejando, pensando nos negócios, mas também se cuidando, né? Se cuidando, Sim, cuidando do próximo, que agora São Paulo não, está pegando, né? não é? Nossa, É. que Obrigado por estar loucura, aqui né? participando. É, Imagina, eu loucura que total. agradeço o convite para estar conversando um pouquinho aí com a sua galera, com a nossa Uhum. galera. Vai ser um Nossa, prazer esse bate-papo. é isso aí. Um bate-papo muito bom, muito bom. É, porque realmente o melhor caminho é a gente estar nesse momento trocando ideias, né? Trocando figurinhas, porque tá todo mundo passando pela mesma angústia, né? Em muitos casos. Então, melhor coisa é compartilhar com os colegas, com os amigos, né? Isso aí. É verdade. Sabe que tem muita coisa que eu tenho ouvido que acaba virando lugar comum para as pessoas, né? Sim. Então, você fala assim, não, mas eu trabalho com eventos, mas está acontecendo aquilo numa indústria de calçados, mas esse tipo de problema ou esse tipo de Ah, solução pode funcionar para mim. Então, essa sim. troca de informações que eu tenho recebido muito e a gente está muito aberto, né, a trocar, em ajudar as pessoas, etc. Tem sido muito positivo, tem sido extremamente É muito rico, né? Porque importante. a gente às vezes consegue perceber isso, que a, aquilo que um determinado, sei lá, uma outra empresa, um outro segmento que você nem imaginava É, tá resolvendo a questão de tal forma. E você fala, não, por que não, né? Temos que tentar tudo, né? Nesse momento. é isso aí, Muito Sandra. bom. Ótimo. Que bom, que bom. Bom, pessoal, o pessoal que está chegando agora, queria apresentar a Sandra. Logicamente, tem muita gente que já te conhece, né, Sandra? Porque, enfim, você é uma É, pessoa bastante conhecida na estamos aí no SPM e mercado já há algum tempo, né, já. gente? Vamos pular essa parte. Vamos pular essa parte. Mas a Sandra é uma pessoa brilhante que eu conheci na SPM, tive o prazer de conhecer, uma das professoras mais requisitadas lá, até porque o assunto é um dos assuntos mais importantes e impactantes na atualidade, o que a gente mais precisa saber. E além disso, ela é CEO da Digitalents, especialista em transformação digital, e também escritora, né? Teve tempo ainda de escrever, não, acho que 2 livros você já escreveu, não é isso, Sandra? Eu tenho um livro publicado que já está na segunda, indo para a terceira edição, e tenho um outro livro que também eu fiz, mas ele é mais ligado à história da família, e um outro livro que eu sou coautora do capítulo de e-commerce, que foi editado pela ESPM, um livro comemorativo, acho que, se eu não me engano, de 60 anos do marketing Ai, que no legal. Brasil. Eu acho que é 60 anos, eu até fico meio perdida. Eu fiz o capítulo sobre e-commerce, que é um tema que também eu trato bastante, gosto muito, e já atuei bastante também. Então, tem É esses isso aí. livros aí nas Ótimo. paradas. E além disso, você ainda é palestrante, né, Sandra? Você tem feito várias palestras, inclusive no TEDx, né? Palestrei para o TEDx num evento muito bacana que eles fizeram, que é o Mulheres que Inspiram, e foi uma experiência muito bacana, muito bacana. Ai, que bom, que bom. Bom, para mim é um prazer estar aqui com você. Todo mundo que assiste aqui, depois eu gravo tudo que está aqui, eu deixo lá no Instagram para as pessoas poderem assistir novamente. Mas Maravilha. também depois eu subo para o YouTube e distribuo a conexão para todo mundo poder assistir de novo quantas vezes quiser. Enfim, a gente acaba tendo bastante informação nessa hora aqui. Às vezes é bom dar uma repetidinha, né? Para ver o que a É, gente pode é. trocar. O melhor caminho é isso, é a gente compartilhando por vários canais, né? Já que a gente é do mundo digital, a gente tentar compartilhar o máximo aí em vários canais para alcançar o máximo de pessoas, né? Que É, precisam de algum conhecimento que a gente possa contribuir, né? é isso aí, é isso aí. Mas enfim, a gente está agora nessa vida de quarentena e essa vida de quarentena é uma coisa muito louca, né? Cada dia a gente tem uma notícia diferente.
ou a cada semana a gente já tem coisas diferentes, tá todo mundo home office. Eu hoje, inclusive, vi uma notícia sobre o home office, que quando as pessoas foram para o home office, eles fizeram uma pesquisa e perceberam que teve um aumento de 15% de produtividade. Isso foi no começo desse processo, é uma pesquisa bem larga que foi feita nas maiores empresas do mercado brasileiro. Mas agora eles têm uma dúvida que se de fato essa produtividade continuou, que as pessoas cada vez mais preocupadas com a saúde, mais preocupadas em sair, com aquela coisa de não ter de ter muitas reuniões toda hora, né? Pelo Zoom ou por todos os outros aplicativos de conexão que tem acontecido. E a gente toda hora tem notícia diferente, né? De 2 dias para cá, a gente está no meio de um feriado aqui em São Paulo, que a gente nem imaginava que podia acontecer. A gente liga a televisão e vê notícia ruim, mas aqui a gente quer bater um papo positivo, né? Mas a gente sabe o que está acontecendo, né? Tem todos esses problemas lá fora. E quem sabe, né? A vacina, que é o que foi anunciado 2 dias atrás, com a possibilidade de que essa vacina ajude a gente a resolver muitas coisas. E eu tenho certeza que muita coisa do que a gente pode falar, aparecendo a vacina, o cenário também muda completamente. A gente vai ter uma outra situação completamente diferente. E você, que é uma super especialista em digital, né? E olhando para toda essa aceleração digital que está acontecendo no mercado, como é que está essa vida na quarentena? Olha, uma coisa é assim, a vida particular da gente, né? E pessoal, e como também que a gente está lidando com o lado profissional. Então, eu, como todo mundo, eu não sei se todo mundo tá, mas eu estou na 10ª semana já de isolamento, porque Nossa. eu já liberei a minha equipe até uns dias antes, por receios. Então, a gente está aqui na 10ª semana. E é isso, realmente, nos primeiros dias, primeiras semanas, a gente tinha uma sensação bem mais positiva, né? Acho que essa vibe pega todo mundo, né? Como você mesmo falou. E nas últimas semanas, a gente já começa a sentir um pouco mais, a coisa um pouco mais pesada, mais difícil para todo mundo lidar, né? Então, eu, como todo mundo, também tive momentos no início que eu estava curtindo um monte, falando, poxa, essa é a vida que eu quis, né? E depois de um tempo, assim, eu também tive momentos assim que deu uma deprimida, quem não, né? E as dificuldades de você estar lidando com tudo dentro da mesma casa. Então, fazer home office, o filho fazendo homeschooling, e a gente tem que assessorá-los, porque eu tenho um filho de 9 anos, ao mesmo tempo você ter que lidar com esse medo que começa a surgir, né? Seja, minha mãe mora comigo, então também a gente toma cuidado. Então, assim, surgem fatores novos a cada dia que impactam tanto a gente na vida pessoal como no profissional, né? Uma novidade a cada dia. Tá? Se já era difícil a gente se planejar no Brasil, né, gente? Agora tá almost impossible, né? Tá muito, muito difícil a gente conseguir fazer um planejamento que vá além das 2 próximas horas, né? E é óbvio que isso cansa a gente. Então, eu tenho conversado com muita gente que tem essa mesma sensação de chegar ao final do dia, mesmo trabalhando de casa, né? Chegar ao final do dia e estar mais cansado do que no formato que tinha antes. Então, isso é preocupante, né? Por outro lado, assim, o meu setor, o meu negócio é um setor que está tendo até um certo aumento na demanda, né? Uma procura, porque a gente trabalha justamente com aquilo que todo mundo está precisando nesse momento. Marcelo, caiu? Opa, não. Ah, Tô aqui. sumiu a sua imagem. Voltou. A gente trabalha na Digitalents justamente com essa questão, né, de como as empresas podem se tornar mais digitais. Então, a gente até tem sentido um aumento na procura pelos nossos serviços. Por outro lado, é uma coisa que a gente percebe que há uma dicotomia aí, porque ao mesmo tempo que as empresas estão buscando mais esse tipo de serviço e de apoio para se transformarem digitalmente, muitas empresas aí de pequeno e médio porte, elas estão numa situação muito restrita em termos de caixa, né? Muito difícil aí vindo desses quase 2 meses aí de fechamento. Então, se a gente falar de varejo, eles estão bastante sofridos, né? Então, a gente vive um momento em que a gente percebe que há um certo desespero, por um lado, né? De vários negócios que não se
digitalizaram antes, né? E que agora bate um certo desespero. E, por outro lado, junto com um momento de crise financeira para a grande maioria. Então, não é algo, não é um cenário fácil de as pessoas e os empresários administrarem, né? Mas eu, particularmente, eu acho até que a gente está conseguindo lidar bem com essa situação, né? Vamos que vamos, né? Eu acho que assim, a gente está num momento que o tempo também está nos ajudando a refletir de uma série de coisas, né? Vida pessoal e vida profissional, como você mesma disse, né? A gente está vivendo agora pelo essencial, né? Como é plano de sobrevivência, viver pelo essencial, simplicidade, né? Eu estava conversando ontem com o pessoal do mercado financeiro, eles me falaram que a média dos cartões de crédito caiu mais do que 50%. Eu Ou seja, imagino. para todo mundo, para todo mundo. Imagino. Então, isso significa que, logicamente, as pessoas passaram a comprar menos, mesmo que Sim. digitalmente a gente perceba muitos mercados crescendo e outros mercados não, mas a gente tem visto muito disso. É um tempo que a gente tem para refletir dos nossos próprios negócios, da nossa própria vida, né? E também, logicamente, tentar adequar da melhor forma possível o que vem por aí, porque a gente sabe que não vai ser se a gente passar por todo esse processo da crise de saúde, que ela é extremamente grave, a gente vai ter um processo ainda de crise econômica, que hoje ainda está misturada, mas é que a hora que a gente voltar, a gente vai perceber que ela vai impactar muito mais, inclusive, porque tem muito desemprego e assim por diante. Exatamente. Eu acredito que também a gente pode enxergar sempre algumas oportunidades. No nosso negócio, a gente tem algumas oportunidades interessantes que a gente pode olhar. Mas agora, digitalmente, você falou do e-commerce, e a gente olha assim, tem os mercados que realmente estão crescendo bastante e tem os mercados que não estão crescendo bastante coisa. O que você acha que mudou nesse comportamento do consumidor na quarentena? Olha, eu procuro acompanhar bastante pesquisas nessa área, né? Até porque a gente tem clientes com e-commerces e eu tenho um histórico profissional ligado ao e-commerce há mais de 20 anos, né? Então eu me interesso particularmente. E aí a gente acaba discutindo bastante. O que eu percebo é assim, houve um movimento natural que a gente obviamente já imaginava pelo consumo, pelo aumento do consumo de produtos alimentícios, né? Ligados à área de saúde, cresceu também pelo e-commerce. Houve um disparate até porque muitos players que estavam bem desenvolvidos tiveram um solavanco aí na sua operação, porque conseguiam entregar antes dentro de uma rotina e de repente mudou tudo, e aí já também se perderam um pouco na questão logística, como né, alguns players grandes. Outros se perderam e não voltaram ainda, né? Então a gente percebe que mesmo nesses segmentos onde tinha uma perspectiva de aumento já de demanda, como de alimentos, houve alguns que se perderam um pouco. Mas também a gente observou interessante, a Rejane Camargo é minha amiga e sua amiga, ela Olha estudou que com legal. você na SPM, ó. Já encontramos Que uma bom, amiga ela em já está aqui com a comum, né? gente. Prazer em revê-la, amiga. E aí, assim, por exemplo, a gente vê crescimento de algumas categorias que não estavam nem no nosso radar, né? Por exemplo, cresceu a venda de máquinas de costura. Quer dizer, um negócio que a gente pensava, isso vai acabar. Cresceu a venda de máquinas de costura, cresceu e tem crescido a venda de equipamentos para ginástica, né? Porque o pessoal está treinando em casa. Cresceu a venda de preservativos, talvez isso seja mais previsível. Cresceu a venda de álcool, principalmente Ainda dentro bem, do né? público masculino, né? Dentro do público masculino, bebidas alcoólicas. E, por outro lado, como você mesmo ressaltou, tem mercados que tiveram uma queda. Então, por exemplo, o mercado de moda, de vestuário, de moda e acessórios, que era um mercado que vinha sempre crescendo no e-commerce nos últimos anos, né? Que eu acompanho aí, pelo menos nos últimos 4, 5 anos, a área de moda e acessórios, ela passou a figurar entre as primeiras que eram compradas pelo e-commerce. Hoje é uma das que mais perdeu venda, né? E aí, eu debatendo um pouco sobre isso com o nosso amigo lá da SPM também, o Romeu Buzarello, há 2 semanas, ele falou, tá caindo o consumo
de afirmação. Então, a roupa, né, a moda, ela pode estar um pouco associada a isso, a um consumo mais de afirmação. E nesse momento que está todo mundo confinado em casa, né, eu não preciso me mostrar para ninguém, né, mostrar que eu estou na moda e tal. Então, isso acabou realmente afetando bastante esse segmento. Um outro segmento que foi muito afetado, está sendo muito afetado, é o de automóveis, como a gente sabe, ele é um dos que mais caiu. E o de construção, né, como um todo. O real estate vai ser impactado até por conta de muitas empresas já estarem optando por continuar nesse modelo de home office. Então, vai impactar com certeza o mercado imobiliário office, né? Assim, de negócios, De com negócios. certeza. É. Realmente é uma situação bem adversa, né? A gente tem muita gente que fala do varejo como um todo, e-commerce crescendo, mas na verdade a gente tem que olhar, tem que separar um pouco as coisas, né? Para entender muitos mercados, alguns mercados estão indo na contramão, ou seja, não estão crescendo tanto, e outros mercados de repente por uma necessidade, porque de fato o que está acontecendo é a venda de produtos úteis, né? Cada vez mais as pessoas, e como está diminuindo o faturamento, as pessoas estão focando o quê? O que que eu preciso para pagar minhas contas, para sobreviver, para, enfim. Exatamente. E isso de forma geral. No entretenimento é a mesma coisa. A gente sempre achou que a gente estava vivendo já uma fase de maturidade. O negócio já estava caminhando para uma coisa muito bem estruturada. O mercado estava crescendo bastante, mas infelizmente tanto eventos quanto o entretenimento foi o primeiro a parar, né? Mais ou menos que nem você parou primeiro e deve ser o último a voltar. Os setores que acho que foram impactados logo de imediato, eu me lembro de ter ido fazer uma palestra no Rio de Janeiro para o setor de turismo, né? Bem no início um pouquinho antes de a gente entrar no isolamento, né? E a gente já viu realmente um movimento de preocupação gigantesco, né? Então, acredito que a área de turismo, né, de voos, né, passagens aéreas, setor de eventos, foram drasticamente impactados, acho que em primeiro lugar. Depois, todos os outros negócios estão sofrendo impactos de alguma forma, seja por queda no consumo, como a gente estava falando, seja por receio de muitos empresários em investir, né? Porque a gente sabe que mesmo a empresa que de repente não está tão impactada, ela acaba segurando, né, o freio de qualquer tipo de investimento que ela não acredite que seja emergencial, realmente extremamente necessário. Então, é isso que a gente observa. Há uma necessidade, por exemplo, inclusive das empresas de se digitalizarem mais nesse momento e, por um outro lado, paralelamente, elas estão com o freio de mão puxado. Então, a gente percebe que o desafio para a gente que presta esse tipo de serviço aumentou. E para vocês, do setor de entretenimento, eu acho que o mais difícil deve estar com relação à falta de perspectivas, né, Marcelo? Imagino. Eu acredito, assim, a gente tem buscado um pouco alguns canais alternativos. O entretenimento como um todo, ele também foi lá e foi se reinventar. A gente vê algumas reinvenções já acontecendo, independente do plano do retorno. O plano de retorno vai estar totalmente baseado em dois aspectos. O primeiro deles sobre todos os protocolos de segurança. E os protocolos de segurança eles vão se desenvolver de acordo com o tempo. Então, os empreendimentos vão funcionar com uma quantidade menor de pessoas, com toda a questão de álcool gel, luva, máscara, etc. E esses protocolos de segurança eles vão estar muito mais fortes no começo e vão diminuindo com o passar do tempo. Uma restrição maior de quantidade de pessoas ao mesmo tempo, usando um hotel, usando um resort, usando um parque, usando um show e assim por diante, até o negócio ir diminuindo de acordo com o aprendizado. Que na verdade é que nem o americano fala, que é test and learn. Testa e aprende, funcionou, segue, não funcionou, retrocede. Então esse processo vai acontecer muito. E a gente vê que no mercado, muita gente acaba dizendo que, principalmente nesse universo digital, que o mercado acelerou de tal forma que a impressão que dá é que a gente, nesses 40 dias de quarentena, passou 2 anos, principalmente em termos de aceleração digital. E o mercado de entretenimento fez muita coisa já. Ele já estava vindo, principalmente na área de games, crescendo bastante. Alguns exemplos, por exemplo, o Fortnite é uma relação bastante
interessante, que ele foi lá, colocou um artista, o Travis Scott, para tocar. 13 milhões de pessoas assistiram uma live dentro de um E eu game. assisti, Você hein? assistiu alguém? Até Então, eu assisti, e aí ó. as pessoas jogando. Não é que assistiu parado, que nem eu assisti, você Muito assistiu no louco, YouTube, você é. assistiu jogando. Muito Então, eu acho que a diferente. partir dali, essa semana, a semana passada, nasceu um novo aplicativo, né, nos Estados Unidos, chamado BeApp. Quem tiver aqui, vale a pena subir o aplicativo. Na minha opinião, vai ser um forte concorrente do YouTube, porque ele tem interatividade e tem gamificação. Ou seja, inverter o processo. Não a partir de um game, a partir de uma transmissão, você interage com o artista, você interage com as pessoas, você ganha pontos. Se você manda o aplicativo para outras pessoas, você pega a pontuação, troca por uma camiseta, troca por não sei o que lá. Então, logicamente, agora ainda é tudo muito pequeno, mas já tem patrocinadores. A Coca-Cola é patrocinadora, inclusive, de alguns shows lá. Eles criaram Coca-Cola Sessions e criaram essa plataforma para todo mundo poder gamificar uma live. E eu acho que esse processo de conhecimento, BIP na verdade, é BeApp. É B-E-A-P-P, de aplicativo, né? Legal. Bi separado, app. Vale a pena ver. Muito E aí, legal. assim, eu acho que como esse é um dos exemplos, como eu tenho visto exemplos mais simples, do tipo parques abrindo, as pessoas criando áreas, tipo um bambolê gigante, várias bambolês no chão e as pessoas as famílias só podem ficar naquele espaço do bambolê, que já tem um distanciamento entre elas para elas poderem tomar o solzinho no parque. Restaurantes que foram lá e montaram agora casinhas de vidro onde você senta, 2, 3 pessoas ali, fechado. Então, tem uma adaptação que tem a ver com a questão do distanciamento social e dos protocolos de segurança, e tem a questão cultural. E essa questão cultural é uma questão que a gente está vivendo de um jeito que nunca experimentou antes. Agora a gente está em casa, uma a gente está em revolução. casa, então a gente está longe. Mas a hora que tudo voltar ao novo normal, a gente vai ver as pessoas não mais se cumprimentando, né? A gente vai ver algumas coisas Vai que ser bem vão mudar. esquisito, né? Vai ser bem esquisito mesmo. Eu acho E aí que o vai ser bem entretenimento ele é feito esquisito. de conexões. As pessoas se conectam no entretenimento. As pessoas elas Nossa, querem ver o ao vivo. no seu setor, então, vai ser muito doido, né? Já pensou, a Por galera isso vai que eu no acho que a show, criatividade, ela tem vai que no show sair de do lugar comum. máscara, vai ser muito estranho, né? Mas a gente Vai. vai ter que se adaptar mesmo a esse novo modelo, né? Não tem jeito. É verdade. O que você acha que toda essa estratégia digital que a gente está aprendendo agora, muito que já estava vindo, né? Não é uma coisa que muita gente fala assim, nossa, as lives estouraram agora. Não, a live já tem faz, não sei. Eu pelo menos fazia em 2010, 2011 já fazia live. Nossa, Então não é um negócio que é muito antigo. É que agora que deu muita visibilidade. Então, sim. e as pessoas estão em casa e esse é um entretenimento para a gente ver, assistir ao vivo. Então, criou uma empatia muito positiva, os artistas estão ajudando, as marcas estão ajudando, tem doações, então tem uma Exato. relação muito boa nesse negócio todo. Mas você acha que a estratégia digital, além dessa questão de entretenimento, ela pode nos ensinar alguma coisa nesse momento de quarentena que a gente está vivendo? Olha, aproveitando aí o que você falou, então, se a galera estiver curtindo a nossa live, por favor, clica aí no aviãozinho para convidar seus amigos também, né? Para a gente conversar com mais gente ainda, porque é super importante esse bate-bola. E se vocês tiverem dúvidas, acho que é bacana colocar aí que a gente está à disposição aqui para responder, viu, gente? Olha, eu acho que a estratégia digital e toda essa mudança tecnológica, elas vão permitir que a gente, após a pandemia, a gente continue usufruindo aí de muitas inovações, muitas mudanças que vêm sendo implementadas, como você mesmo falou, que nos últimos 40 dias a gente evoluiu mais rápido do que em X anos. E isso é verdade, porque a necessidade, né, tem empurrado. Eu falo que muitas empresas foram arremessadas para o mundo digital, né? E eu acho que a necessidade ela faz com que a gente desenvolva um monte de coisas, tanto para as empresas, para continuarem sobrevivendo, para continuarem vendendo, mas também para o próprio desenvolvimento aí da medicina, né? A gente está vendo a cooperação aí entre vários países, várias áreas de conhecimento diferentes, junto com a tecnologia,
para justamente desenvolver ou a vacina, ou alguns remédios, a cura, etc., de uma forma muito mais rápida, como talvez a gente nunca tenha visto antes, pelo menos a nossa geração não tenha visto. E agora, com as ferramentas, né, de conexão que a gente tem, isso está sendo muito mais possibilitado, muito mais viável do que se a gente tivesse enfrentado uma pandemia ou quando se enfrentou uma outra pandemia no início do século passado, que não tinha, né? Então, óbvio, morreu mais gente, ninguém sabe direito os dados, porque tinha muito menos recursos do que a gente tem hoje. Então, eu acho que assim, a tecnologia, ela, por um lado, ela está mantendo as pessoas conectadas, trabalhando, inovando e permitindo, né, que a gente consiga desenvolver talvez muito mais rápido do que as previsões tradicionais, porque justamente a gente nunca passou por isso antes. Então, até o desenvolvimento de uma nova vacina pode sair muito antes do que a gente imaginava, né, de acordo com previsões passadas, porque o cenário é completamente novo. Então, eu acho que o digital, né, que tem toda uma tem uma série de definições aí envolvidas quando a gente fala de digital, né? Mas porque tem a tecnologia, mas tem também o ser humano a usar a tecnologia, né? Tudo isso é que faz essa transformação digital acontecer, né? Como semana passada a gente teve uma live falando justamente sobre o lado humano da transformação digital, né? Quinta-feira agora a gente vai ter uma live, né, na Digitalents falando sobre o lado da transformação digital na medicina. Então, o quanto a gente está vendo de impacto em setores que talvez antes a gente nem imaginaria, porque tem vários profissionais, várias profissões e empresas até que estavam bastante distantes do digital, né? Por exemplo, médico era uma categoria que estava mais apartada, e agora até eles estão fazendo uma série de lives e conversando, e se expondo de um jeito novo. Então, a transformação, ela pega, com certeza, né, no uso da tecnologia, mas também ela está pegando no comportamental, né, de todos os profissionais nesse momento, né? Acho que faz muito sentido tudo isso que você está falando. Eu sinto que a gente está num momento onde a gente está dando muito mais valor, né, ao ser humano. Não existe aqui aquela coisa de religião, classe social, se tem mais dinheiro, tem menos dinheiro, não interessa agora. Nesse momento, não interessa absolutamente nada. A gente está valorizando, né, o ser humano, a gente está se conectando humano com humano, e eu acho que toda essa relação, né, que é da gente se cuidar e de cuidar do próximo, é que está trazendo muito dessas questões, né, que você está falando para a questão da medicina, que antes era totalmente fechada, era totalmente blindada. A gente não tinha essas informações totalmente abertas para a gente. Essas informações podiam vir de alguma forma em termos de estudo, mas não que os médicos vão lá, falam abertamente o que eles acham, o que eles pensam, né? Tem psicólogos. Exatamente. Que é importante. Eu sei que agora, na medida que a gente está com nessa quarentena, fechado em casa, uma das coisas muito fortes é a questão da cabeça, né? Todas as pessoas terem esse momento de que, e aí? E agora, né? Algumas pessoas com família, outras pessoas sozinhas. Então, essa questão de... Me falaram que, inclusive, um dos itens que tem crescido mais são remédios que ajudam as pessoas a melhorar, né, de humor, etc. Exatamente, antidepressivos, Antidepressivos, ansiolíticos, né? Está até em falta. Eu ouvi alguma coisa a respeito disso também. A gente, como tem clientes em vários segmentos, a gente acaba pegando informações e tem hora que eu nem sei de onde veio, mas eu ouvi exatamente isso, que a venda de antidepressivos, de ansiolíticos, né, aumentou muito. Por outro lado, a venda de cartuchos de impressora, que era um negócio que estava meio em baixa, voltou a crescer, porque as pessoas estão trabalhando de casa. Então, tem vários movimentos aí diferentes, né? Mas, realmente, como essa preocupação com o estado mental, né? Não só o físico, mas o estado mental é muito importante, porque as pessoas... Alguém colocou aqui exatamente sobre essa coisa do distanciamento e tal, como isso acaba impactando, realmente. O Fernando colocou aqui, ele colocou que a maior e mais difícil mudança será na cultura,
o relacionamento social entre a nossa cultura latina, que é aquela coisa que a gente gosta do calor humano, de abraçar, de beijar, né? A gente sabe Exato. disso. Eu Do contato concordo. físico, apego sentimental, vai ser muito difícil. E eu também acredito muito nisso. Tanto é que a gente vê, com toda essa situação, lockdown em várias cidades, etc., você vê as pessoas na rua, você vê as pessoas conversando, você vê as pessoas se abraçando, você parece, meu Deus do céu, parece que ninguém está entendendo o que está acontecendo. A gente até se sente até mal, né? Quando a gente vê esse tipo de A gente imagem. já inverteu, né, É, essa forma é. de ver isso tudo, né? E eu acho que no caso de eventos, até a Cida está colocando aqui, tomara que o Mercado Show Business e eventos corporativos abram mais espaços. Eu acredito que esse momento de eventos híbridos, que a gente tem visto, né, nesse momento os eventos virtuais, porque a gente não pode fazer evento presencial, né, por Sim, questões assim de como protocolo, ninguém vai te dar isso, autorização para fazer um evento presencial nesse momento, zero chance. assim como a área de educação, né? Tá tudo Como área de educação, a gente vai dar aula na SPM forçosamente online. indo para o online, né? Inclusive eu vou dar um curso de eventos híbridos na SPM em julho, vai ser 100% online, eu em casa e É, todo mundo em casa vendo é, o curso. é o novo formato, né? É um novo formato, é um novo formato. Eu acho que os eventos híbridos, eles podem ser um caminho interessante para exatamente para essas conexões. Vai ter gente que vai poder ter, que tem coragem, que obviamente no primeiro momento vai ser uma questão de coragem, efetivamente, vai ser tirar o medo das pessoas. E isso é um dos maiores pontos de problema que a gente tem, afinal de contas, entretenimento vive de conexões emocionais, então o medo trava. Aí a pessoa, não vou porque tenho medo de ter o problema de um contágio, etc. Mas a partir do momento que ele passa a ter segurança e vê que está sendo aplicada a segurança nesses lugares, eles vão começar a poder utilizar todos esses meios. Então vai ter alguma coisa de eventos presenciais com o tempo e eventos digitais, eventos virtuais, onde as pessoas que não querem ter essa conexão, esse relacionamento, seja em show business, seja em lançamento de produto, eventos corporativos, seja o que for, live marketing, etc., as pessoas vão querer ter a opção de poder assistir em casa. E aí a gente vai saber monetizar. Por isso que é muito legal a gente ver o que está acontecendo. O YouTube já está começando a criar uma plataforma de monetização, Facebook plataforma de monetização, esse aplicativo que eu falei agora há pouco lá, o BeApp, já tem uma plataforma de monetização, inclusive para você fazer doação, etc., enquanto está tendo shows. Nesse momento, está tudo de graça? Lógico, porque a gente está prestando serviço, está todo mundo generoso, a gente está nesse momento de solidariedade, então está todo mundo engajado nisso e as marcas estão pagando a conta. Porque não pense que está de graça, os artistas cobram para cantar. Sim. Os artistas estão recebendo o cachê deles. Integral ou mais do que eles geralmente cobram. Porque eles estão dizendo o seguinte, mas é meu trabalho. Mas é o meu trabalho, eu estou fazendo um show e eu vou ganhar por esse show. Inclusive porque eu estou parado e estou fazendo esse show, não estou fazendo 10 shows por semana. Então, essa relação, né, das lives que está acontecendo, etc., musical, é uma relação muito próxima do que a gente está falando. Ele está fazendo um evento ali na casa dele, ou em um determinado estúdio, e de lá transmitido para as pessoas poderem assistir. Você acredita que a gente vai ter um resultado diferente aplicando essa história do real, do presencial com o digital, a partir do momento que a gente tiver a liberdade de poder voltar para o mercado, mesmo que seja com as restrições, etc. Essa conexão das duas coisas vão andar juntas? Olha, Marcelo, agradecer aí que tem gente que mandou saudades. Oi, Leda. Oi, Adri. Que legal vocês aqui. Eu acho que obviamente vai mudar. Agora, é muito difícil a gente fazer qualquer tipo de previsão nesse momento. Pode ser que aumente, né, até a receita, porque você já quebrou essa barreira do presencial e você vai estar alcançando pessoas em qualquer lugar do planeta. Então, você pode sim ter um alcance muito maior das suas ações com esses modelos híbridos, e isso pode até realmente trazer novos clientes, né, e novas receitas. Por outro lado, também pode ser que as pessoas se acostumem muito com esse formato que a gente também está vivendo agora, de tudo de graça, né? Então, muita live, muito conteúdo, tudo cursos, né, incríveis, de faculdades incríveis, de graça. Só que é um modelo que não se sustenta, né? Como você mesmo falou, as ferramentas se monetizaram. Por quê? Porque é necessário, né? São business, então
acho que esse momento em que a gente está tendo tanto conteúdo gratuito é um momento interessante, até para meio que gerar uma adaptação ao novo meio, porque você falou, eu fazia live em 2010, né? Mas quantas pessoas a gente atingia, né? Por exemplo, cada um de nós, a gente está ligado aí ao mundo digital de formas diferentes, mas a gente atingiu um alcance muito diferente, né? Sim. Agora, com esse movimento, eu acho que o digital acabou fazendo com que todo mundo se familiarizasse muito com com esse canal, e isso é uma coisa bacana, porque realmente pode continuar depois, mas eu entendo que vai chegar um momento em que não vai dar para ser tudo gratuito, né? Porque a gente está falando do tempo das pessoas, do conhecimento das pessoas que está sendo compartilhado, né? Alguém colocou aí que o presencial é muito melhor. Eu acho que o evento, no caso da sua área de entretenimento e tudo mais, o presencial, ele, óbvio, possibilita outras sensações, né? Porque você trabalha com as várias sensações. Então, óbvio que o presencial é muito mais agradável, mas eu acho que nesse momento que a gente está vivendo é aquela coisa, é o que dá, né, gente? É o que temos para o jantar, certo? Então vamos fazer o que dá. E eu acho que o futuro é híbrido mesmo, né? Tanto para eventos como para a parte de educação. Então, algumas escolas já tinham investido nisso antes, outras não tinham investido e aí foram atropeladas e estão tentando se reformular para atender. Mas eu acho que o futuro é híbrido mesmo. E isso pode trazer novas receitas, não acho que é ruim, não. Sim, eu também acho. Inclusive, a gente vai ter a oportunidade de trazer mais receitas, na minha opinião. Porque a partir do momento em que a gente equalizar essa relação, hoje a gente está mais no digital. A hora que começar a abrir, a gente vai começar a descer o presencial. Provavelmente a gente vai chegar num momento, o ideal, 50-50, 50% de um evento poder ser presencial e mais poder ser transmitido por digital, as pessoas poderem ter experiência e pagarem um delta valor por isso. Inclusive tem uma pesquisa recente que eu coloquei no Telegram, no grupo Negócio de Entretenimento, que a pesquisa fala exatamente isso. As pessoas estariam dispostas a pagar para um evento transmitido digitalmente? As pessoas falam assim, até R$10, por exemplo, eu toparia pagar. Então você imagina que você faz um show num estádio para 30 mil pessoas, 20 mil pessoas, e você tiver 100 mil pessoas assistindo em casa. Então, 20 mil pessoas vão pagar lá, sei lá, R$100 e outras 100 mil pessoas em casa vão pagar R$10. Então, as receitas elas vão se somar. Né? Você vai ter um evento único que vai gerar duas receitas e isso pode ajudar bastante no propósito do projeto. Mas você sabe, Sandra, que a gente vive muito... Esse mercado que a gente chama de entretenimento e eventos, a gente chama de economia criativa. Sim. E eu acredito muito na criatividade. Eu estava lendo essa semana aqui que um bar nos Estados Unidos começou a colocar as pessoas vestidas com boia. Sabe? Imagina aquelas boias de caminhão, e aí eles vestem a boia assim, e aí já tem um isolamento social, porque, logicamente, uma boia entre outra boia, a gente não consegue se conectar, né? E aí, no meio da boia, você tem uma espécie de um plástico, assim, que está conectado no teu corpo, e você consegue colocar copos em cima disso. Então, você vai para um bar, você vai se divertir, e aí você vai lá, pega os copos, coloca ali no bar e você pode tomar andando e está distanciando socialmente. Quer dizer, é um processo criativo que a gente acaba utilizando muito, porque a gente é muito analógico. Esse mercado é um mercado muito analógico. E a gente tem sempre o digital como ferramentas de comunicação, como conexão entre as pessoas, contactless com um negócio lá de pulseiras que são utilizadas para fazer compras, etc. Então, a gente tem experiências, né, realidade virtual, realidade aumentada, principalmente no corporativo, que a gente une. Mas ele é muito analógico, né? As meninas estão falando aí que precisam dessa boia, vamos fazer a festa da boia. Vamos fazer a festa da boia. Festa da boia, é isso aí. Aquelas boias, aquelas de caminhão, né? De caminhão, boia de caminhão, assim. Você imagina. Já pensou que hilário, uma festa da boia, gente? Não é? É muito legal, é muito legal. Mas quando a gente pega um processo assim, e falando de transformação digital, o que você acredita que pode, quando você tem um determinado projeto, um determinado produto, como transformar o analógico para o digital? Que tipo de estratégia você recomenda para ser utilizado?
Olha, eu atuo mais no segmento aí de business, né? Na parte tanto na parte de educação como na parte de negócios. Então, o que eu tenho observado é muito mais nesse sentido, de tanto empresas como escolas que estão fazendo essa transformação, usando as várias ferramentas que estão ali ao seu alcance. Uhum. Então, muita gente, às vezes, que evitava, como eu falei, né, até dar esse passo a mais para o digital, como virou uma coisa quase que uma obrigação, foi atrás, buscou recursos. Então, eu vejo escolas conectando diversas plataformas para fazer a coisa dar certo e está dando certo, né? Então, eu acho que isso é um exemplo de que a gente é capaz de mudar e mudar de forma rápida, embora às vezes pode ser pelo amor ou pela dor, né, que a gente muda. E agora está sendo muito pela dor, né? Todo É, mundo correndo atrás aí pela dor. E aí pode ser um pouco mais difícil. Mas o que eu vejo é que as empresas vão buscando soluções adequadas para o seu negócio, que podem ser úteis para você e não necessariamente úteis para uma outra. Nem todas as plataformas são como a live do Instagram, o Zoom, que serve para quase todo mundo, né? Existem ferramentas diferentes e eu vejo muitas empresas correndo atrás, né? A Leda, que estava aqui, a gente bateu um papo com a equipe dela na semana passada e eles estavam me contando, uma empresa que né, teve que mudar mais de 400 pessoas da equipe para um trabalho remoto, um trabalho em casa, em um fim de semana. Como é que você faz isso? Se você tivesse é. numa situação normal, no passado, e até aquela história, vamos pesquisar, não, mas essa plataforma não, talvez aquela outra, né? Que é normal em qualquer empresa, porque aí fica aquele debate, aquela coisa, né? A área de TI debatendo com a área de negócios, e aí leva 6 meses. É Aí levou um verdade. fim de semana. É. Veja bem, levou um fim de semana e estão trabalhando e estão tendo sucesso. Então, eu acho que a gente tem que tirar o chapéu para quem está buscando soluções. Não importa quais sejam nesse momento. Seja a escola, que era totalmente analógica, e está linkando lá o Skype com o WhatsApp, com o Google Drive, com algum aplicativo, tudo junto e misturado, contando com a boa vontade das pessoas para fazer isso dar certo, está valendo, entendeu? É. Porque como que a gente mede transformação digital, né? A gente mede, óbvio, de acordo com os objetivos que aquela empresa tinha, a adesão aí ao uso de várias plataformas, a gente mede a questão da usabilidade, tudo isso. Mas imagine isso, a gente está falando de uma empresa que vinha fazendo um processo de transformação digital dentro de um contexto normal, que inclusive você tinha definido objetivos. Uhum. Agora, pós-pandemia, não tem nada disso. A gente não teve tempo de definir objetivos, teve? Uhum. Então, o Nenhum. objetivo, o objetivo de uma escola é o quê? Manter os seus alunos estudando. Se ela está atingindo esse objetivo, ela está conseguindo fazer a sua transformação digital, né? Porque existe o que a gente chama de nível de maturidade digital, que é diferente para cada empresa, para cada negócio, né? Assim como para cada região, né? Porque quando a gente fala, por exemplo, de Brasil, a gente se encontrou já dando aula aí Brasil afora. Nem Brasília lembro. foi. Foi Brasília? Eu nem me Foi lembro, Brasília. Marcelo. Maravilha que você tem uma boa memória. Mas a gente observa a diferença, né, do nível de uso e de conexão, por exemplo, no Brasil mesmo. Então, a gente sabe que a região Sudeste é muito mais conectada. Em segundo lugar, vem a região Sul. Em terceiro lugar, a região Nordeste. Depois, a região Centro-Oeste, lá onde a gente se encontrou dando aula. E depois, a região Norte do país. E mesmo assim, eu já fui dar palestras na região Norte e eu me surpreendi muito positivamente com o que eu vi lá em termos de nível de digitalização de alguns negócios. Então, falando de um país como o Brasil, que é uma imensidão, não dá para a gente imaginar que está todo mundo no mesmo nível de maturidade digital. Não dá, né? Sim, não tenho dúvida nenhuma. E você falou uma coisa muito importante, que é essa questão do estudo. Eu estava lendo uma pesquisa sobre exatamente alguns negócios que foram praticamente 100% por digital
E um deles é exatamente as escolas, as universidades. Uhum. Porque, afinal de contas, ela não tinha mais, né, nenhuma possibilidade de ter os alunos em sala de aula de qualquer Exatamente. nível de escolaridade. E aí foram para o processo do estudar EAD, homeschooling, seja o que Sim, for, todos eles teve uma aceleração muito grande, né? muito Agora, a minha rápida, né? dúvida, muito rápida e muito grande, né? É. Agora, a minha dúvida é o seguinte, você acredita que a gente vai ter uma mudança em termos do modelo de aprender e ensinar, porque a gente tem essa questão de impacto na relação do como, certo? Antes você estava na sala de aula, presencialmente, né? Se conectava presencialmente, tem um olho no olho, tem toda uma série de processos educativos logicamente, de aprendendo e fazendo no dia a dia. Mas quando a gente vai para esse universo digital, às vezes a pessoa não está conectada, às vezes a pessoa está fazendo uma outra coisa, enquanto ela está prestando atenção, ela está no WhatsApp, a gente não sabe, né? Ou ela está, Uhum. ela no Zoom ela fica escurinho, só aparece o nome, a gente nem sabe se a pessoa está lá, né? Então tem um monte de, né? A gente fala que tem as formas de você aprender a usar o Zoom, né? Uma delas principalmente ligar o Zoom, estar lá presente. Senão a pessoa que está ali com você, ela nem faz ideia, né? Do que esse tipo de coisa. Outra coisa é se posicionar na câmera, né? Que você se posiciona, dependendo de onde você está, fica aquela câmera lá embaixo, pega aquela fica a cabeça desse tamanho. Né? É um negócio muito É. E engraçado, tem né? uns que aparecem pelado na conferência, né? Pelado, né? Tem uma coisa de comportamento que é completamente diferente. Mas assim, voltando ao estudo, a gente tem essa situação em que me parece a gente vai ter uma mudança. Mesmo assim, até quando a gente estava conversando com os professores lá na SPM, em termos da online, que é a primeira vez que eu vou fazer minhas aulas online lá, eles falam muito sobre essa questão de envolvimento das pessoas, como se conectar com as pessoas e que uma aula que normalmente numa sala de aula você levaria, sei lá, 4 horas, você leva digitalmente você leva 2 horas ou no máximo 3 horas. Ou seja, você tem muito mais conteúdo para falar do que de fato você teria numa sala presencial. Então, você acredita que tudo isso vai migrar para uma mudança no modelo, né, de ensino e de aprendizado? Com certeza, mas eu não acredito que isso também se deva somente a esse momento da pandemia. Eu acho que isso é um processo que a gente já vinha observando antes, de uma necessidade de mudança de modelos. A gente já vinha praticando, né, na própria SPM várias coisas, em outras escolas também. Eu acho que isso é uma forma de o ensino atender a uma demanda que já vinha acontecendo no mercado, né, para uma mudança realmente necessária, até para que a gente possa continuar capturando a atenção, né, dessa galera que está sendo criada em videogames, em YouTubes, etc. Então, acho que essa mudança ela já era necessária, já era prevista, já vinha acontecendo em passos mais lentos. O que talvez a pandemia ajude seja a gente também acelerar isso, porque ela está acelerando um pouco de tudo. Mas eu acho que aí vai ter que ter uma adaptação, e vai ser uma adaptação sofrida, né, de muitos professores que ainda estão, né, no modelo muito apegados ao modelo tradicional. Eu ouvi hoje numa outra conversa que em uma determinada escola muito conceituada e tudo mais, os professores são mais velhos e, infelizmente, eles não estão conseguindo se adaptar e os alunos estão ficando frustrados e pedindo para mudar de escola, dessa universidade, porque está muito frustrante, não tá rolando essas aulas online. Eu entendo, porque eu vejo, quando eu estudei, eu tive professores que eram de mais idade, assim, com uma experiência fabulosa, mas eu não consigo imaginar aquelas pessoas hoje tendo que migrar drasticamente de plataforma. Então, eu acho que a gente vai ter um período ainda de adaptação que não vai ser fácil, vai ser sofrido. Eu acho que vai exigir das escolas, das universidades aí um trabalho de treinamento que não deu tempo de fazer, né? Então, os professores mais velhos, inclusive, estão sofrendo porque não tiveram nenhum treinamento. Talvez seja uma falha das escolas não terem pensado nisso antes, né? Mas
Se a gente tivesse num processo normal, esse pessoal deveria estar sendo bem treinado para fazer essa migração e os alunos continuarem podendo absorver aquele conteúdo maravilhoso que eu tenho certeza que eles podem compartilhar. Mas não é todo mundo que vai conseguir realmente fazer rapidamente essa migração. Mas que vai ter essa mudança na forma de aprender, não é só na forma de, né, quando a gente fala de forma de ensinar, né, mas vai ter que ter uma mudança na forma de ensinar e de aprender, porque isso é dos dois lados, né, porque eu falo que a gente que é professor, a gente entrega o maior exemplo de serviço que eu já vi, porque é aquela entrega ali, né, é você, o aluno, seja em qual canal for, mas se não tivesse interação, há uma perda aí, né? É, uma perda grande. A gente tem que tentar levar isso para o online, mas há uma perda, né? O totalmente online, ele deixa um sentimento aí de uma, né? Há uma falta aí, né? Mas eu acho que o caminho é muito para o híbrido mesmo, para que você consiga ter o melhor dos dois mundos, né? É isso aí. E para a gente encerrar aqui, a gente tem 5 minutinhos, vai cair a nossa live aqui para a gente gravar. Eu queria um pouco ouvir de você, Sandra, nesse momento que a gente está de módulo de sobrevivência, como a gente diz, né? A gente está nesse momento em que todas as situações elas são variáveis todos os dias, tem muitas incertezas, a gente aposta num caminho, o dia seguinte ele muda 100%, a gente tem que revisar ele, a gente fala, vai dar certo agora, muda de novo, e aí vai, né? Todos os dias praticamente, isso sem contar com a questão de saúde, né? Que é um dos pontos mais importantes e até o porquê a gente está em casa. Mas eu queria ouvir um pouco de você, que dicas você dá para as pessoas aqui que nos acompanharam, em termos de o que seria melhor para cuidar da vida, da carreira, dos negócios nesse momento de quarentena? Perguntinha difícil, né? Olha, o que eu diria, eu até comentei isso ontem numa outra live brincando, né? Eu falei, muito simples, né? Lembrem do desenho do Procurando Nemo, lembrem da Dory e continuem a nadar. Continue a nadar, porque a gente não tem outra opção. Então, não perca as esperanças, jamais. A gente vai passar por esse momento. Então, continue a nadar. Pense em como você tem que estar bem para que você possa dar suporte aos outros também, à sua família, seu filho, sua filha. Mas mantenha-se saudável, né? Física e emocionalmente. E lute para isso. Se precisar de remédio, vai para a farmácia, mas mantenha-se saudável, porque esse momento não dá para a gente deixar a peteca cair. A gente tem que estar forte para ajudar, inclusive, as outras pessoas que talvez sejam mais frágeis ainda do que a gente. Então, lembra da Dory, continue a nadar. É isso aí. Sandra, muito obrigado. Foi ótimo esse papo contigo, assim, participar aqui. Você é uma pessoa brilhante, foi muito bacana conversar contigo, entender teus negócios, teus pensamentos. Essa parte de transformação digital é tão importante, tão relevante para a gente, né? E a gente poder ter poder aproveitar aqui. Então, quem participou aqui ou quem não viu a live toda, eu vou deixar ela disponível aqui no Instagram, fica 24 horas e depois eu vou salvar no YouTube e vou deixar o canal com o link para todo mundo poder assistir quantas vezes quiser. Muito obrigado, Sandra. Obrigado por todo mundo que participou. Eu que agradeço. Foi um prazer, Marcelo, simpatia. E estar batendo esse papo com vocês. Gente, eu fico à disposição que vocês precisarem. Até mais. Valeu. Tchau, tchau.